Fala amigos do canal Coração Cruz Maltino, eu sou Maicon e estou dando início a mais um giro de notícias sobre o nosso Vasco da Gama. Hoje foi dia de jogo, 3 pontinhos dentro de casa, trouxemos para casa no caso, né, que a gente jogou fora de casa contra o Madureira, lá em Conselheiro Galvão, 3-1, gol de Gabriel Peck, que golaço por sinal. Os outros 2 gols de Getúlio, que estava estreando na equipe do Vasco ali, começando na equipe titular, porque poupou o Raniel. Teve uma alteração no esquema tático, poupou o Vovô Nenê também, que estava precisando ganhar um descanso. O esquema mudou para o 3-5-2, o que importa são os 3 pontos que vieram. Jogou bem, não deu para fazer um pré-jogo nessa partida de hoje, porque o jogo foi 3h30 da tarde, foi um horário muito cedo que dificultou para eu trazer outras notícias e também escalação, essas coisas. Mas estou aqui para fazer o pós-jogo, beleza? Vou trazer outras notícias e muito mais sobre esse jogo de hoje logo após a vinheta. Bom, estamos de volta para trazer aqui o noticiário do Vasco da Gama da semana aí, que eu não fiz vídeo, também não fiz pré-jogo, como expliquei antes da vinheta aí. O jogo foi cedo, 3h30 da tarde, Conselheiro Galvão, um calor também que não ajudou, que aqui no Rio de Janeiro estava fazendo um calor hoje insuportável, onde eu faço a gravação aqui nesse quartinho aqui, que eu estou tentando transformar num mini estúdio. É um calor violento, tem entrada para ventilação, mas é pouco pelo calor que fez hoje. Bom, tem algumas colinhas aqui para trazer sobre as notícias do Vasco ao longo da semana que aconteceram. Vamos começar aqui falando sobre Copa do Brasil. Copa do Brasil, Ferroviária e Vasco, o jogo já tem data definida, 2 de março, lá em São Paulo, jogo único, com um empate a favor do Vasco se acontecer. Esse jogo vai ter a transmissão da Amazon Prime, exclusivo, não vai ser transmitido pela Globo, não vai ser transmitido pelo Premiere. Quem for assinante da Amazon Prime, não precisa ser pacote extra da Prime, não precisa comprar o jogo, quem tiver a Amazon Prime já vai ter direito a acessar esse jogo e assistir. Bom, outras notícias aqui. A regra, lembra da regra dos técnicos no Campeonato Brasileiro que surgiu no ano passado? Para tentar minimizar a troca de técnicos durante um ano? Já caiu por terra. Não estava fluindo, não estava dando certo, porque os clubes junto com os técnicos chegavam num comum acordo para fazer a rescisão. E essa questão de chegar num comum acordo, essa nomenclatura, ela não estava dentro desse regimento, dessa regra de troca de técnicos. O que não poderia acontecer era ou o clube logo de cara demitir o técnico ou o técnico se demitir. Poderia ter apenas uma demissão ou um pedido de demissão. Se o clube demitir o técnico, ele só vai poder fazer mais uma contratação. Se ele demitir pela segunda vez um outro técnico no ano, ele só vai poder trazer para ser técnico do clube algum técnico da base que esteja há mais de 6 meses dentro do clube fazendo essa função. Só que, e o técnico, no caso, se ele pedir demissão a primeira vez, ele pode ir para outro clube. Se ele pedir pela segunda vez a demissão, ele não vai poder mais participar daquele campeonato, ele fica barrado. Só que com essa questão que o clube se arranjou com o técnico, chegamos num comum acordo para a rescisão. As partes tiveram um acordo. Então isso não estava ali previsto nessa regra. Então burlaram. Todo mundo que estava sendo mandado embora, que foi demitido, que pediu demissão, comum acordo, que estava escrito. Aí a Série A e a Série B fizeram suas reuniões lá com os 20 clubes da Série A, os 20 da Série B, e finalizaram essa regra, que eu achei acertado a finalização dessa regra, porque já não tinha mais cabimento. Bom, outra notícia aqui. A CBF divulgou a tabela da Série B. O Vasco vai estrear aí contra o Vila Nova dentro de casa em São Januário. Jogo importante que está para se acontecer em abril, na primeira semana de abril ou na segunda, entre o dia 4 e o dia 8 de abril deve rolar a primeira rodada. Tudo vai depender do transcorrer do começo do ano, né? Que é o Carioca, tem Supercopa, tem Copa do Brasil, tem um monte de coisa. O calendário está cheio. Então, dependendo do fluir do Campeonato Carioca, principalmente do Campeonato Carioca, que tem semifinal, tem Taça Rio, para quem ficar entre quinto e oitavo,
vai depender disso, para ficar 4 ou 8 de abril. Vasco e Vila Nova, São Januário. Segunda rodada, Vasco e CRB, primeiro jogo do Vasco fora de casa. Vai para Alagoas, jogar no Rei Pelé contra o CRB. O Vasco faz o seu último jogo em São Januário contra o Sampaio Correia, lá já na 37ª rodada. E o seu último jogo para encerrar a participação na Série B é contra o Ituano lá em São Paulo. Ou seja, já sabemos a tabela certinho dos jogos, já foi divulgado. Então o Vasco já tem uma base para começar a fazer o seu planejamento visando a Série B, que é imprescindível para o Vasco esse ano subir. Senão, filho, o negócio para o ano que vem eu acho que não vai ficar bom não. É papo de Série C ou virar a SAF ou acabar o clube de vez realmente. Tá feia a coisa. O Procon, amigo, vai investigar as transmissões do Campeonato Carioca, amigão. Porque tá feio. Todo jogo tem uma falha, todo jogo tem um problema, seja na Record ou seja no pay-per-view do Carioca, ou na transmissão pelos clubes através da Vasco TV, Flamengo TV e vice-versa. Difícil, hein? Precisou do Procon, filho, começar a instaurar a investigação para saber que merda é essa que tá acontecendo. O jogo do Vasco contra o Boa Vista só começou a ser transmitido com 33 minutos de jogo, que a nota de esclarecimento do Carioca foi a seguinte, falando que a Claro esqueceu de botar para transmissão o Vasco e Boa Vista. Olha o tamanho do absurdo. Flamengo jogou na Record, botaram o escudo do Botafogo no lugar do Flamengo lá. Mano, tá sacanagem, hein, filhão. Se for continuar nessa sacanagem aí, bota pra Globo de novo, ou lá pra Premiere, porque tá feio. Tá passando vergonha, vexame, mico. Cara, o Vasco aí teve uma saída, uma chegada também agora nessa semana. Bruno Gomes tinha botado o Vasco na justiça para rescindir o seu contrato e receber os atrasados e também uma multa também referente à rescisão que ele pediu. Porém, ele voltou atrás, o Inter estava em negociação com ele e com o Vasco e aceitou a proposta do Inter para jogar pelo Inter, perdoando a dívida que o Vasco tinha com ele de R$290 mil, retirando a ação na justiça e assinou com o Inter por 2 temporadas com um passe fixado em 50%, com 50% dos direitos econômicos indo para o Inter e o Vasco ficando com os outros 50%. E caso o Inter queira daqui 2 anos, o Inter pode comprar mais 20% desse passe dele, com valor fixado para o Vasco. E em troca, o Vasco recebeu um jogador volante chamado Zé Gabriel, que na temporada passada jogou pelo Inter na zaga, volante, não foi muito bem na temporada, tem um apelido pela torcida chamado de Zé Delivery, lá do Sul, complicado, né, cara? Vamos ver, vamos dar um voto de confiança. Não posso falar do cara também sem ver o cara jogar, porque eu não vi ele jogando no Inter, ainda não estreou pelo Vasco, vai demorar um tempo ainda, que ele tem que entrar em forma, treinar para mostrar a qualidade para jogar. Então vamos esperar. Mas ele veio para o Vasco mais ou menos nos mesmos moldes. O Vasco pegou ele por 2 temporadas, 50% dos direitos econômicos com o Vasco. Caso o Vasco daqui 2 anos queira mais 20%, o Vasco negocia com o Inter pagando um valor fixado. Ou caso em comum acordo, né, porque a troca foi Bruno Gomes e Vitor Gabriel, beleza, fica por isso mesmo. Ou, não sei, vai depender da negociação do Carlos Brasil mais pra frente aí, beleza? O Vasco hoje não botou o John Sanches para jogar, que jogou na última partida e nada adiantou. O cara já tem 1 ano no Vasco, fez 5 partidas, sendo que eu acho que das 5, 1 titular e 4 reservas, não deu passe, não fez gol, não fede, não cheira. Não sei o que esse cara tá fazendo no Vasco não, sinceramente. Cara, pede para sair, irmão. Vai fazer outro esporte porque não é só praia e futebol não. Luiz Cangá estreou, amigo. O Vasco mudou o esquema para 3 zagueiros. Mexeu no time, deu rodagem pro time. O Vasco jogou bem hoje. Golaço de Gabriel Peck, que a bola sobrou com a retirada da zaga no rebote. Ele matou no peito da entrada da área ali na meia-lua. Bateu sem deixar a bola ficar no chão, filho. De primeira, no ângulo. O goleiro nada pôde fazer olhando pra bola, estático. Golaço nível Puskás, tá, FIFA? Abre o olho, FIFA, ó. Gabriel Peck, Puskás, tá? Vamos lá, vamos querer também. Tem Brasil nessa história aí.
Os outros gols de Getúlio, que estava estreando hoje como titular do Vasco, no lugar de Raniel, que foi poupado, veio jogando as 3 primeiras partidas, meteu 3 gols, é um dos artilheiros do Carioca ao lado do vovô Nenê, Taon, né, que também foi poupado hoje para dar um descanso, que já tem 40 anos de idade, é outro esquema. E o Vasco conseguiu movimentar, conseguiu criar, dar passes, o ataque encaixado, porém, nada é perfeito. O Vasco pegou a zaga, mesmo com três zagueiros, Luiz Cangá, Anderson Conceição e Ulisses. Anderson Conceição, mais uma partida ele falha e o Vasco toma mais um gol. A minha preocupação dessa quantidade de gols que o Vasco está tomando para times pequenos é quando fizer um clássico. Mesmo que, cara, vai ser complicado. Vai ser complicado. Falhar contra times como Nova Iguaçu, Boa Vista, hoje contra o Madureira, Audax, tá ficando perigoso, cara. Perigoso. O Vasco com 2 ou 3 zagueiros tá falhando direto na zaga e tá tomando gol atrás de gol. O Vasco tem passado sufocos contra times pequenos desnecessários. Que o Vasco tem a partida na mão, controlada, criando e a zaga vai e faz cagada. Aí reanima o time adversário, mesmo que seja pequeno, que tem mais fôlego, porque começou a treinar muito antes, fazendo a sua pré-temporada lá em outubro, novembro. A pré-temporada do Vasco começou já na meio da semana, primeira semana de janeiro. Aí complica. O Vasco tem que começar a mexer nessa zaga aí. Tem que começar a ajeitar porque não está encaixando. Se pegar um clássico, vai se arrebentar mais ainda. Se está tomando 1, 2 de time pequeno, imagine de um time grande. Vai tomar 3, 4. O Vasco, rapaz, não quitou completamente, né? Mas ajustou alguns salários em relação a funcionários e jogadores. Pagou 13º, férias e o de dezembro. Agora, no momento, está em aberto o de janeiro, que venceu no dia 20. O Vasco ainda não pagou. Mas aí já ganhou um fôlego com os jogadores e um crédito, né? Porque tinha muita folha salarial em aberto, tanto com funcionários e jogadores. Que alguns funcionários passaram situação difícil no Natal, que não tinha de onde tirar dinheiro, teve que pedir emprestado a amigos e parentes para poder fazer uma ceia decente de Natal e Ano Novo. Complicado, né, cara? Bom, o árbitro do jogo hoje foi substituído em cima da hora. O árbitro, acho que Bruno Arleu, o nome dele, ele se machucou, se lesionou e teve que ser substituído por Wagner Magalhães, que apitou o jogo de hoje, que já teve polêmicas passadas com o Vasco, mas hoje ele apitou direitinho, o Vasco conseguiu o seu resultado, não interferiu em nada não, graças a Deus, que continue assim as suas próximas arbitragens, amigão. Vamos fluir. Vasco e Botafogo, amigão. É o jogo sem ser dessa meio de semana, é do outro final de semana. Vasco e Botafogo vai acontecer no dia 13, domingo, 8 horas da noite, em São Luís. Receberam cada uma proposta de R$500 mil que eles aceitaram para levar o jogo para lá, tirando o jogo aqui do Rio. Vai ser uma boa atração para os torcedores botafoguenses e vascaínos de lá, porém, eu não acho nada a ver, cara, você tirar um jogo de Campeonato Carioca, de Taça Guanabara, daqui do Rio. 8 horas da noite de um domingo, é um jogo de um horário péssimo. Não é um bom horário para quem... tem gente que trabalha segunda-feira. A maioria. E mesmo quem não trabalha tem os seus afazeres na segunda-feira no dia seguinte. Então, complica esse jogo aí, 8 horas da noite, que acaba 10, que a pessoa sai 10 horas do estádio para deslocar para chegar em casa meia-noite. Complicado, hein? Complicado isso aí. Bom, a classificação, o Vasco é o líder, como eu falei já. Os jogos favoreceram, porque o Flamengo hoje fez o clássico com o Fluminense, perdeu de 1-0 para o Fluminense. O Vasco passou na tabela de classificação, o Flamengo já estava na frente do Fluminense, agora só está na dependência do resultado do Botafogo, que joga amanhã com o Nova Iguaçu. Em caso de vitória do Botafogo por 1-0, o Vasco tem mais gols a favor. Então o Vasco empata no saldo, mas tem gols a mais a favor. Então o Vasco continua na liderança. Em caso de vitória do Botafogo por 2 ou mais gols de diferença, o Botafogo reassume a liderança. E empate ou derrota do Botafogo, mantém da mesma forma o Vasco líder, isolado na frente na pontuação. Beleza? Basicamente o que eu tinha para falar hoje era isso. O Vasco jogou bem hoje. Tá faltando capricho para a zaga. Peço a todos vocês que se inscrevam aqui no canal. Ativa o sininho para receber notificações de próximos vídeos, beleza? Deixa seu like aí para atingirmos cada vez mais vascaínos.
Comenta aqui, deixando o seu comentário, seja positivo ou negativo, dando sugestão ou comentário aí, beleza? Canal é democrático. Vocês viram como exemplo aí no último vídeo que eu fiz aí de pós-jogo. Tinha flamenguista, tinha tricolor, tinha gremista, só faltou o botafoguense lá que eu tenho amizade, que eu fiz uns vídeos aí de antes de jogo aí, de pré-jogo, que não deu pra ficar presente, mas nas próximas ele estará, beleza? Peço a todos vocês também que se inscrevam, sigam lá o canal do Instagram Coração Cruz Maltino 01, beleza? Tô botando conteúdo diário bacana pra você ficar por dentro do nosso Vasco, beleza? Quarta-feira, Vasco e Portuguesa, São Januário, 9h45 da noite, jogo provavelmente com transmissão da Record TV e de alguns outros canais aí que tem direito de transmissão, beleza? Estarei voltando para fazer um vídeo comentando dessa partida, falando sobre a expectativa, se vai voltar ou não o time titular com Nenê, Raniel, se vai mudar esquema tático, beleza? Mas isso é assunto para um outro vídeo, beleza? Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até breve.